Bom dia, investidor. Hoje nós estamos aqui com o Vladimir, CEO da Eduven. A gente vai falar hoje, explorar mais sobre o modelo de negócio da companhia, mais sobre como a solução funciona na prática, como a Eduven pode ser um veículo de investimento para você e para os seus clientes aí também. Primeiro eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Rafael, sou o head do time de análise de empresas da Exceed. Dando um pouco aqui do background da Exceed, todo o processo de análise é acompanhado pela minha mesa, pelos analistas da minha mesa. A gente discute isso em comitê de investimento e a Eduven passou por todo esse processo. O Vladimir é testemunha aqui como é um processo longo e árduo aqui dentro. A gente pode naturalmente sempre explorar como a escolha da Eduven foi realizada via Exceed. Eu queria aqui deixar de antemão para vocês, para quem não conhece tão bem assim sobre o modelo da Exceed, como a gente funciona na prática. A Exceed é uma plataforma de investimentos em empresas privadas. O que isso significa? Que a gente seleciona no mercado as melhores empresas com maior potencial de crescimento para que investidores que a gente tem conexão, que a gente tem contato, invistam e componham sua carteira de investimentos e assim estejam expostos aqui a um setor diferente dos demais ativos da sua carteira, que esteja exposta aqui a um ativo que tem alto potencial de crescimento, porque naturalmente a gente tem aqui um viés, não é exclusivo, mas a gente tem sim um viés para empresas de tecnologia, para empresas que têm aqui uma solução escalável no mercado que ela está endereçando. A Exceed hoje ela já conta aqui com parceiros robustos no mercado financeiro tradicional brasileiro. O que isso significa? Ao longo do tempo, a Exceed trabalhou ao lado e continua trabalhando ao lado de Itaú, B3, a Bolsa Brasileira, e escritórios de investimento da XP, BTG e Safra. Dessa forma, a Exceed aqui hoje monta um ecossistema robusto para investimentos em pequenas empresas e startups no Brasil. Falando um pouco aqui do histórico e como a gente endereçou o nosso modelo ao longo do tempo, as empresas investidas pela Exceed são das de maior sucesso no mercado brasileiro. A gente conta aqui com a JetBov na carteira, a gente conta com a PexSmart na carteira. Do outro lado dessa moeda, a gente tem a Pet Delícia, uma empresa de economia real que tem hoje um alto crescimento e que a gente realizou ali um investimento em 2024. A gente tem a Taxel, uma empresa também de muito destaque, que todas elas já atraíram capital de terceiro, já atraíram capital institucional para as suas teses de investimento. Você pode encontrar a rodada da Eduven hoje exposta na plataforma. A empresa está levantando 2 milhões de reais com a Exceed. A Eduven é uma plataforma aí, falando um pouco, já passo a bola para o Vladimir, mas a Eduven é uma das teses mais interessantes que já passaram aqui pela mesa. A empresa ela é uma plataforma de educação corporativa que utiliza IA para criar treinamentos onde qualquer colaborador, onde um colaborador dessas grandes empresas que ela tem como cliente, podem criar aqui treinamentos de alto impacto para o seu time, sem precisar aqui de um consultor externo, de um time externo para treinar a sua equipe. A Eduven, nesse modelo, ela já conseguiu atrair aqui grandes empresas como clientes. A gente conta aqui com o IBM, com Coca-Cola, com o Sebrae, entre outras grandes empresas. A Eduven, ela cresceu ao longo dos últimos anos de forma muito acelerada. A gente tem hoje aqui cerca de 170 mil de receita recorrente mensal, 1,5 milhão de receita anual e um CAC LTV muito saudável. Para quem não conhece esse termo, o LTV é o valor que o cliente gera ao longo dos anos para aquela empresa. Ou seja, no tempo que esse cliente ficou contratado, quanto ele gerou de valor. E aí, na base de clientes daquela empresa, quanto na média aqueles clientes geraram valor para aquela companhia. Esse é o LTV daquela empresa, da Eduven em específico. E o CAC é o custo de aquisição do cliente, é o custo que a empresa teve que arcar para conquistar aquele cliente. Dessa forma, é uma métrica interessante para entender o unit economics daquela companhia, ou seja, o quão saudável é o modelo de negócio. E aí, a Eduven apresenta um unit economics muito, muito saudável, ali na casa, com um LTV na casa de 76 mil reais e com um CAC de 8. Um LTV CAC, então, na casa ali de quase 10 vezes, e que é muito, muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, um CAC LTV a partir de 3 vezes já é considerado saudável. E a Eduven ultrapassa isso de forma muito significativa. Além disso,
desses grandes clientes que a Eduvem já conquistou, ela tem hoje 100 clientes contratados, o que é muito, muito significativo também. Bom, eu vou passar aqui a bola para o Vladimir conseguir se apresentar para vocês novamente. A ideia aqui da nossa conversa é que seja um papo muito aberto, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas aqui no nosso e a gente vai respondendo ao longo do caminho. Eu passo aqui a bola para o Vladimir para ele explicar um pouco mais, explorarmos aqui o modelo de negócio da Eduvem para que a gente possa entender a Eduvem como tese de investimento no final do dia. Joga a bola para você, Vladimir. Opa, não estamos te ouvindo, Vladimir. Pessoal, leve problema técnico aqui. Nosso time já está em contato com o Vladimir para restaurar aqui a conexão dele. Já voltamos em seguida. Deu certo agora? Agora sim. Agora eu só reiniciei aqui o som. Beleza? Rafael, obrigado aí pela introdução. Bom dia a todos que estão aqui nessa live conosco. Tá? É sempre um prazer e uma honra estar falando sobre a Eduvem. Não é só o meu grande projeto empresarial ou de vida como um todo, mas é o que eu vivo e o que eu transpiro nos últimos 5 anos. Então, para mim é algo extremamente prazeroso e bastante interessante estar batendo papo, conversando com vocês sobre esse sonho que nasceu de amigos, né, de pessoas de mercado que se uniram em prol de um empreendimento que não só desenvolve pessoas, mas tem a educação como core do negócio. Então é algo que não só nos inspira, mas eu acredito que pode melhorar a nossa sociedade como um todo, melhorar a economia, melhorar as pessoas das empresas e, de alguma forma, a sociedade como um todo. Tá? Então é sempre um prazer estar apresentando a Eduvem. Muito mais do que uma tecnologia, é algo que a gente tenta desenvolver cientificamente, com teses, com uma estrutura para que a tecnologia dê o quê? Dê um embasamento que a gente precisa para essas teses e essa estrutura científica que a gente vem estudando e organizando durante esses 5 anos. Tá? Então, mais uma vez, fiquem à vontade, estou vendo que está passando aí por baixo, fiquem à vontade para manter suas perguntas no chat, façam perguntas, porque é bastante interessante essa troca. O que vocês tiverem de dúvida, vocês mandam, a gente bate esse papo, vai trocando essas informações. Eu acho que quanto mais, vamos dizer assim, intuitivo e essa troca, isso fica cada vez mais real, esse papo, certo? Então, eu vou pedir, se vocês puderem botar o pitch da Eduvem. Tá, esse pitch, pessoal, ele está na plataforma, no portal da Exceed. Tá? Vocês podem baixar, lá tem um fórum, vocês podem fazer perguntas nesse fórum. Eu recebo a qualquer pergunta, automaticamente respondo, me comprometo em responder relativamente muito rápido. Se vocês olharem lá, quando tem uma pergunta, eu mesmo recebo, eu mesmo respondo. Se vocês quiserem mandar um e-mail, então o meu intuito é esse, é tentar tirar o máximo possível de dúvidas para que vocês tenham tanto a tranquilidade e a certeza do sucesso que nós temos na Eduvem, que vocês também tenham para nos ajudar nessa jornada. Tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos tentar falar um pouquinho sobre a Eduvem. Tá? Então, vamos lá. A Eduvem é uma plataforma global de educação corporativa. Começo já nessa brincadeira. Por que eu falo global? Nós estamos já há 5 anos desenvolvendo. Nós, quando começamos a Eduvem, alguns locais onde nós iniciamos o nosso aceleramento
brigaram conosco como startup. Falaram, pô, por que vocês esperaram tanto tempo para lançar a plataforma? Porque quando nós desenvolvemos a Eduvem, nós não pensamos em fazer algo e ir arrumando ele durante o tempo. Nós desenvolvemos algo robusto. A partir do momento que ela estava estruturada e organizada, nós fomos ao mercado. Então, desde o primeiro cliente da Eduvem, desde o primeiro teste que nós fizemos, ela já era uma plataforma robusta. Além de ser robusta, nós desenvolvemos ela com uma ideia global. O meu sócio, CTO, o Thiago Faria, ele é muito visionário, ele é um cara muito incrível. E quando se pergunta para ele isso, ele fala assim, olha, eu montei desde o primeiro código da Eduvem para ela ser uma multinacional. E eu montei para que ela seja escalável até o infinito. Quando alguém ouve isso, fala assim, cara, esse cara é louco, esse cara é maluco, como é que ele pensou isso em um MVP? E foi isso que nós fizemos. Desde o primeiro código que nós montamos na Eduvem, não só no nosso front-end, mas no nosso back-end, nós montamos ela para ser uma plataforma global, ao ponto de nenhum código, nenhuma linha de código na Eduvem, ela está em português. Ela foi desenvolvida totalmente em inglês, os seus códigos, as suas documentações. Por quê? Porque nós já pensamos numa estrutura para que ela seja internacionalizada. A Eduvem, ela foi desenvolvida em inglês, ela é totalmente feita em inglês, e a primeira tradução que nós fizemos é o português. Então, ela nativamente em inglês. Tá? Isso é importante vocês entenderem, porque desde o início nós montamos uma plataforma para que ela seja global. Então, quando eu falo hoje que a Eduvem é uma plataforma global, ela não precisa ser refeita nenhum código, ela não precisa ser desenvolvida nada novo, ela já foi desenvolvida para esse processo desde o início. E para que ela seja global, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter infraestrutura por trás disso. Então, na hora que nós desenvolvemos o nosso back-end, o nosso front-end, nós tentamos colocar a Eduvem dentro de uma Big Tech, dentro de uma cloud global. E nós estudamos algumas e acabamos colocando elas na Microsoft Azure. Então, toda a infraestrutura da Eduvem, ela não só está no Azure, mas ela também é homologada mundialmente pela Microsoft. Se vocês entrarem no Google agora, derem um Alt, Tab, e pegarem uma abinha e vocês botarem Eduvem, espaço Microsoft, vocês vão ver que dentro do site da Microsoft, ela nos indica como uma plataforma homologada, como uma plataforma segura, uma plataforma estável e uma plataforma estruturada. Então, isso é muito importante vocês entenderem, porque isso nos traz um patamar de escala muito grande. A gente não está falando só do mercado do Brasil. Claro que nós estamos focando no mercado do Brasil, mas a partir do momento que nós montamos algo no Brasil, nós conseguimos exportá-la e seguir numa escala global de uma forma muito interessante. Ao ponto de o nosso exit, ele não está focado só em empresas nacionais, elas também podem ser empresas internacionais. Por quê? Porque quando vocês olharem a nossa estrutura de infraestrutura como um todo, não só o nosso código, mas nossa estrutura, ela pode ser muito facilmente acoplada a uma plataforma americana, uma plataforma francesa, de qualquer local do mundo. Por quê? Porque toda a documentação dela e toda a estrutura, ela já é uma estrutura desenvolvida globalmente, com as melhores práticas de desenvolvimento que qualquer outra grande plataforma possui. Tá? E aí o que acontece? Além disso, nós tentamos desenvolver toda essa estrutura usando tudo que tem de mais interessante tecnológico com uma camada de IA própria. Nós não pegamos API de ninguém, nós não usamos API de ninguém, nós usamos uma IA própria, desenvolvida por nós, porque nós acreditamos que precisamos ter uma independência, aí depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso, das IAs que estão de mercado, porque elas usam dados genéricos, aí por diante, e nós entendemos que como nós estamos falando de uma educação corporativa, ela não pode responder algo generativamente de forma genérica. Ela tem que responder algo personalíssimo. Algo personalíssimo nós conseguimos a partir do momento que nós temos uma base
própria. E se nós temos uma IA, nós temos que ensinar e disponibilizar esse neurônio com dados próprios da empresa. As empresas possuem cultura, a empresa possui uma história, a empresa possui um modelo de negócio. Ela não é genérica. Ela não é genérica. A empresa da esquina é totalmente diferente de uma outra empresa, de uma outra empresa, de uma outra empresa. Não existem empresas iguais. As empresas existem um DNA próprio delas. Então, nós entendemos toda essa estrutura e nós desenvolvemos a Eduven. Então, essa é a plataforma da Eduven. Muito robusta, muito madura e totalmente pronta para o mercado. Não só nacional, mas também internacional. Com isso, o que acontece? Fica muito fácil eu vir aqui e estar falando para vocês, porque a Eduven é isso, é aquilo, bababá, PPT é lindo. Mas eu entendo como nós conseguimos garantir. A palavra garantir no português, ela diz o quê? 100%. Ela diz que ela está compliance. Então, como nós conseguimos, de alguma forma, dar o compliance a isso? Nós buscamos o quê? Vamos buscar algo que chancele o que esses caras estão falando e de forma seja difícil descredenciá-los. Então, nós pegamos o quê? O que é um padrão global? Padrão global são ISOs, que é um padrão estabelecido e é disponibilizado em vários lugares do mundo. Então, nós pegamos o quê? 5 ISOs, e certificamos a Eduven em 5 ISOs globais. Eu não conheço. Se alguém conhecer aqui, pode botar no chat, porque eu queria muito conhecer. Eu não conheço outra startup no Brasil ou na América Latina que tenha 5 ISOs certificadas internacionalmente. Então, nós temos a ISO 27001, que a gente está falando de segurança da informação. Nós temos 27701, que a gente está falando de privacidade de dados. Nós temos a 9001, que a gente está falando de ciclo de qualidade. Nós temos a 20.000, que a gente está falando de serviços. E nós temos a novíssima 42.001, que ela diz o quê? A gestão de IA. Essa de 42.001, eu não conheço outra empresa, não estou falando de startup, eu não conheço outra empresa na América Latina que tenha esse certificado ISO 42.001. Então, o que acontece? Isso que eu estou mostrando para vocês é o quê? É uma chancela e é algo que nós nos preparamos durante esses 5 anos para que a gente chegue no estágio que a gente está hoje, ao ponto de garantir a nossa maturidade e a nossa estrutura para que a gente consiga escalar. Isso que eu queria que vocês entendessem de uma forma bastante transparente e bastante organizada. Nós nos preparamos para estar aqui nesse momento com a Exceed, pedindo, mostrando a nossa tese, para quê? Para que a gente organize o nosso exit em 2, 3, 4 anos. Então, algo foi preparado, muita coisa foi feita nesses 5 anos para que a gente esteja aqui. Não é o acaso. O acaso a gente não interessa isso. Interessa o quê? Trabalho, luta para que a gente chegue onde a gente está, para que a gente estruture o que a gente está, para aí sim a gente escalar. Então, isso é eu vou falar aqui mais uns 20 minutos, mas eu diria que esses 5 minutos extremamente transparentes era o que eu acho que, se eu tivesse do lado de vocês como investidor, eu gostaria de ouvir de um empreendedor. Essa robustez e essa organização que foi feita para se preparar até agora, para que consiga receber um investimento e esse investimento seja realmente interessante para essa escalada. E aí, não só isso, né? Como o Rafael falou, nós temos números que trouxemos a gente até aqui. Então, os números nós temos aí um MRR, quer dizer o quê? Uma receita recorrente que já passou de 165 mil. Nós temos 1,5 milhão de faturamentos no nosso próximo ano, no ano passado. Não tem aí, mas nós temos um churn baixíssimo. Nós temos um churn quase zero. O que quer dizer um churn? Churn quer dizer o quê? Clientes que saem da base. Então, entenda, se eu tenho um churn quase zero, quer dizer que tudo que eu coloco de dinheiro, eu não tenho um ralinho, eu não tenho um furo que eu estou perdendo esse dinheiro. Então, eu coloco
dentro da minha base, isso fica dentro da minha base. Isso é algo que nós nos estruturamos para que a gente não perdesse clientes. Nós temos uma estrutura muito bem feita, muito bem organizada para isso. Então, o que acontece? Nós temos esses 170, 180 mil de recorrência e a gente não perde, a gente vai colocando clientezinho dentro, vai colocando cliente dentro, a gente não perde isso. Então, a gente não precisa ficar correndo atrás do rabo no sentido de, opa, coloquei 20 mil para dentro de casa, mas perdi 10. Então, na verdade, eu só botei 10. Não é isso. Nós temos um churn baixo, então nós vamos colocando dentro da base, e a gente não perde. Outra coisa interessante, nós temos um alto nível de satisfação. Claro, se eu falei que o nosso churn é baixo, automaticamente a nossa satisfação é alta. Os clientes não querem sair da Eduvem, os clientes amam a Eduvem, os clientes gostam da Eduvem. Por quê? Porque nós montamos uma empresa para que ela seja extremamente acolhedora e humana. Nós queremos que o cliente que esteja conosco, eles gostem das pessoas que estão atendendo ele, eles gostam da gente, eles entendem que, cara, eu tenho um parceiro legal que vai me ajudar a melhorar o meu processo. Por quê? Porque educação não é algo de um dia para o outro. Educação é feita através de baby steps, é feito através de passos, é feito através de um trabalho de estrutura de mês a mês, de dia a dia. Então, para que a gente consiga organizar isso, culturalmente, os clientes precisam entender que a Eduvem é esse parceiro que vai ajudá-lo em médio, longo prazo. Então, por isso, nós temos esses níveis de satisfação alto, porque a gente faz tudo para que o nosso cliente esteja satisfeito. A gente faz tudo para que o nosso cliente esteja o máximo possível feliz conosco. Além disso, nós temos o quê? Como o Rafael falou, que é uma outra coisa bastante interessante. Tudo que nós colocamos em marketing para que a gente traga cliente, ele tem um índice de 9,5, quase 10 vezes o que a gente investe. Então, sendo muito claro, se eu coloco R$1 dentro da minha estratégia de marketing, isso me dá 10. Então, o que acontece? O motivo pelo qual nós estamos captando 2 milhões é porque a tendência é que esses 2 milhões, se a gente investir esses 2 milhões em capacitação, em marketing, isso vai nos gerar a 20. Por que isso? Porque a nossa tese, a gente entende que quando a gente estiver faturando 20, nós estamos valendo 80, 100. Por quê? Porque a gente precisa valer 80, 100 para que o investimento que você está fazendo hoje, ele seja válido, interessante. Cara, tá valendo a pena investir nesses caras. Esses caras estão pensando nisso. Esses caras estão comprometidos com isso. Eu posso garantir isso? Não, a gente não pode garantir nada na nossa vida, mas a nossa estratégia é essa. É isso que a gente acredita, é isso que nós estamos estruturados para ser feito. E esses números que estão aqui, a gente está mostrando para vocês, balizam essa nossa ideia. E outra coisa interessante é o seguinte, durante esses 5 anos, nós já ganhamos mais de 25 prêmios nacionais e internacionais. Nós já representamos o Brasil junto com a Apex em Dubai, no Canadá, na China, em Portugal, na Espanha. Por quê? Porque nós realmente somos uma plataforma estruturada e nós somos profissionais. Quando a Apex abre algo, elas nos chamam porque ela sabe que a Eduvem vai entregar, ela sabe que a Eduvem vai se comprometer com o que ela fala, ela sabe que a Eduvem vai fazer o processo e ela sabe que a Eduvem vai representar o Brasil da melhor forma possível. Então, nós já fazemos isso há anos de forma estruturada e com isso nós ganhamos essa notoriedade. Nós representamos o Brasil em alguns locais e, além disso, nós ganhamos prêmios nacionais. Esses prêmios geraram alguns valores para a gente. Por exemplo, nós fomos a plataforma número 1 em relação a RH e treinamento do ano passado em relação ao Sebrae. Nós fomos a primeira e nós já ganhamos isso há alguns anos. Por exemplo, chegou ao ponto de a gente ia ganhar pela segunda vez. Eu cheguei e falei, gente, vamos lá, vamos fazer o seguinte, existem outras plataformas, a gente já ganhou uma vez, vamos passar para outras. Por quê? Porque a gente também não tem que ficar nessa de... Não é falsa humildade, não, mas é o processo que nós estamos aqui empreendendo, mas tem outras pessoas empreendendo também. É importante que isso aconteça. Mas quando nós entramos em algo, nós entramos para ganhar. Por quê? Porque a gente entende que isso é importante. A gente entende que compromissos precisam ser honrados. Então, praticamente, é isso que nós fazemos e é isso que nos
entre aspas, garante esses prêmios. Porque quando a gente entra em algo, a gente entra muito seguro e muito estruturado, certo? Então, nós entramos já em break-even desde 2022, nós já há vários anos nós estamos em break-even, e o que acontece? Nós acabamos investindo esse dinheiro que acaba sobrando na própria empresa. Chegou a hora de falar, não, cara, precisamos de um dinheiro de fora para que a gente invista e a gente cresça um pouquinho mais. Vamos seguir para a próxima? Falei demais, era falar 2 minutos, falei quase 10, um slide só. Então vamos lá, vamos entender aqui a bagunça que a gente está inserida, bagunça no bom sentido, certo? Então vamos lá. O mundo, não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, ele está uma grande revolução. Vem da IA, vem de diversas coisas, vem da economia, vem de muitas coisas. Então o que acontece? A IBM saiu um estudo global dizendo que 1,4 bilhão B de bola de pessoas precisarão ser requalificadas nos próximos 5 anos. Isso é 40% da força de trabalho global. As pessoas não estão preparadas para o que vai acontecer nos próximos 5 anos profissionalmente. Olha o tamanho da bronca que está para chegar. Além disso, o Gartner diz o seguinte, que 92% da força de trabalho está despreparada. 9 a cada 10 gerentes, 77% dos líderes estão preparados para esse futuro. E o Fórum Econômico Mundial ainda corrobora com isso, dizendo que 39% das competências atuais estão desatualizadas e obsoletas para os próximos 5 anos. Cara, quando eu olho isso, eu falo assim, meu Deus, era tudo que eu queria, no bom sentido. Porque é uma dor latente que, entre aspas, nós conseguimos apoiar as empresas nesse processo. Então, isso nos dá um valor de crescimento e uma possibilidade de uma bolha a ser trabalhada muito grande, não só no Brasil, mas globalmente. Certo? Isso é muito importante vocês entenderem. Vamos seguir. E aí, isso é o quê? Estruturado e organizado, que essa produtividade não é só, como eu falei, global, ela é mundial. Então está dizendo aqui, a probabilidade do brasileiro é 1/4 do americano, e aí sai a UOL, a Terra, a Forbes, diversas matérias corroborando isso que eu disse para vocês. Nós precisamos cada vez mais qualificar pessoas. Ah, mas a IA está vindo, Cara, a IA está vindo normal, mas nós precisamos qualificar as pessoas. Alguém vai mexer nessa IA, alguém vai validar essa IA, alguém vai fazer esse trabalho, e esse trabalho é feito em pessoas. Então nós precisamos até qualificar as pessoas a como usar a IA. Uma das coisas que o Fórum Mundial diz é o seguinte, as novas qualificações profissionais é o quê? Como saber usar a IA. Nós não sabemos usar a IA. Nós usamos a IA como um Google turbinado. É isso que a gente faz pergunta para a IA. A IA é muito mais do que um Google turbinado. Nós precisamos usar essa ferramenta e precisamos entender isso dentro das empresas. Então, toda essa estrutura é onde nós estamos organizadas para que a gente consiga performar. Vamos seguir. E entendemos que 40% dessas empresas dependem ainda de planilhas. Elas estão ainda não basicamente estruturadas. E empresas que investem em programas de treinamento têm o quê? 218% de receita aumentada em cima do colaborador. Cara, imagina o seguinte, se eu treino um colaborador, esse colaborador é muito mais produtivo. O mundo está seguindo o quê? Cara, nós precisamos diminuir as escalas. Claro, isso precisa ser feito, mas a pessoa precisa ser mais produtiva. Ninguém é mais produtivo de forma robotizada, como veio da indústria, da Revolução Industrial. Isso acabou. Nós estamos no momento de uma indústria intelectual. Então, nós precisamos muito mais ser produtivos do que ser máquinas para ficar batendo martelinho. Para que isso aconteça, nós precisamos qualificar as pessoas. Nós precisamos que essas pessoas sejam mais produtivas. Nós precisamos que o intelecto delas seja cada vez mais importante. Então, isso precisa ser trabalhado. Vamos seguindo. E para isso chegou a Eduvem, essa linda e maravilhosa empresa que vos fala. Então, nós pensamos o quê? Primeiro,
Quando nós chegamos num cliente, a primeira coisa que nós entramos e organizamos dificilmente um cliente tem uma plataforma de educação só. Muita gente fala assim, pô, Vladimir, o mercado de plataformas de LMS é um mercado vermelho, é um mercado sangrento, tem muitos concorrentes, tem mesmo, e eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo. Eu nunca perdi um cliente porque tinha um concorrente. Eu ganhei cliente porque tinha um concorrente. Então, quando eu chego numa empresa, e principalmente uma empresa de médio e grande, ela já tem 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas. Se ela tem 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas, o mercado está validando que nenhuma delas funciona. Nenhuma delas entrega o que deveria entregar. Então, quando eu chego nessas empresas, eu chego pelo pedacinho que me entregam. Pô, me entrega esse pedacinho aqui. Não me interessa. Eu entro nesse pedacinho aqui. E a partir daí, eu começo a gerar a nossa filosofia, o nosso trabalho. Para quê? Com uma ideia all-in-one. Eu quero que tudo que tenha de educação, tudo que tenha de estrutura venha para dentro da Eduvem. É um polvo que a gente vai organizando e vai se estruturando e a gente vai entrando dentro da empresa. Então, isso é algo que nós temos na nossa essência. Nós entramos, vamos resolver um problema do comercial. Aí resolve o problema do comercial, aí chega a logística, que empresa é aquela que resolveu o problema do comercial? Deixa eu resolver da logística também. Vem cá. Peguei a logística. Vamos agora, não sei o quê, vamos no RH. Trouxe o RH. Mas o marketing está querendo fazer uma live que nem essa aqui. Isso aqui nós podemos fazer na Eduvem de uma forma muito simples. Qualquer colaborador faz uma live como essa dentro da Eduvem. Então, nós organizamos isso e começamos a estruturar para quê? Por causa dessa ideia e dessa filosofia all-in-one. E dentro disso nós temos o quê? Um grande marketplace de conteúdo, onde nós temos hoje mais de 300 cursos, podcast, audiobooks, para que uma empresa, em algumas horas, ela consiga ter uma universidade corporativa. Se alguém tiver aqui e falar assim, será que o Vladimir tá falando papinho de PPT? Cara, me chama aqui agora, termina essa live aqui agora, eu entro em um meet com vocês e eu monto a universidade corporativa de vocês em 10, 15 minutos. Por quê? Porque é dessa forma que a gente faz. A gente usa algo que se chama o desenvolvimento. Até a gente escreveu um livro sobre isso. Aqui é um livro que a gente escreveu, tá lá na Amazon. É um livro da Eduvem, uma startup da vida real, que ela diz o seguinte na sua essência: uma história baseada em praticar o que se prega. O que eu estou falando aqui está aqui, escrito, e está desenvolvido no dia a dia. Alguém quer alguma coisa, está duvidando do que eu estou falando, me chama aqui que eu monto e disponibilizo para vocês. E vocês vão ver, em algumas horas, vocês vão ter uma universidade corporativa pronta para iniciar na empresa de vocês. Totalmente estruturada, com a logo, com a cor, com a estrutura que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, pronta. É dessa forma que nós organizamos a Eduvem. Vamos lá. Para que vocês tenham um ambiente de eventos, de treinamento, tanto virtual quanto híbrido, porque a gente entende que tem empresas que precisam fazer isso presencial, mas o presencial também precisa ser gerido, e você pode fazer isso tudo dentro da Eduvem. Vamos seguindo. Aí algumas funcionalidades. Você tem um acesso total da Eduvem em qualquer lugar. Isso é bastante interessante. Ela é uma plataforma white label. Primeiro, eu não gosto, ninguém da Eduvem gosta, que quando a gente entre dentro de uma empresa, eles digam que usam a Eduvem. A gente não gosta que fale que usa a Eduvem. A gente gosta que eles deem um nome para essa iniciativa, sendo um nome próprio da empresa. Porque quando eu digo o seguinte, vamos entrar no Meet da Microsoft, vamos entrar do Google, vamos entrar no Office 365, eu estou nomeando uma outra. Eu quero que diga, estamos entrando na não sei o que, Flix, da empresa tal, porque eu quero que ele entenda que aquilo foi feito para ele, que aquilo é dele, que aquilo não é algo de ninguém, aquilo foi feito com carinho para aquela pessoa. Então, por isso que nós temos uma ideia de white label. Todas as Eduvens, elas têm um nome, e o nome da empresa, com a cor da empresa, com a estrutura da empresa, com tudo feito para a empresa, com a cultura da empresa, com a ideia da empresa. Por quê? Porque isso é importante para as pessoas entenderem que aquilo foi feito para ela. Aquilo foi feito com carinho para ela. E nós temos isso na nossa essência. Além disso, nós desenvolvemos a Eduvem algumas vezes o nosso front-end para que ela funcione nativamente em um celular,
para que ela funcione nativamente em um desktop e ela funcione nativamente na TV da casa das pessoas. Por quê? Porque dependendo da pessoa, da forma que essa pessoa tem, não interessa a classe dela, se é a classe D, se é a classe C, se é a classe B, a tendência é que as pessoas de uma classe menor, elas não tenham computadores na casa delas. Elas têm uma TV conectada à internet. E se ela tem uma TV conectada à internet, nós precisamos dar para ela a possibilidade delas conseguirem qualificação da mesma forma que outro que tem um notebook, tem um Macintosh. Então, o que nós fizemos? Nós redesenvolvemos o nosso front-end para que ele funcione dentro da TV. Aí você fala assim, pô, precisou fazer isso? Claro. A TV da casa de vocês, o chip dela, a memória dela é muito pior do que um celular, é praticamente um celular antigo daquele Android velho. Para isso, do jeito que as empresas desenvolvem hoje, com IA, jogando uma porrada de, desculpa a palavrão, jogando uma pancada de script de qualquer jeito, isso torna o desenvolvimento muito pesado. Tendo um desenvolvimento pesado, não roda nas TVs. Então, mais uma vez, o meu sócio Faria teve que desenvolver tudo de novo, tirando toda a estrutura, montando como a gente desenvolvia lá nos anos 80 e nos anos 90, jogando camadas para que fique rápido e a usabilidade seja perfeita numa TV. Por quê? Porque nós começamos a ver que os nossos clientes usavam a TV. E nós começamos a mudar esse processo. Então, quando alguém usa a Eduven, entenda, nós transformamos até a TV da casa das pessoas como um dispositivo de uso, de treinamento para ela. Vamos seguir. E outra coisa, nós começamos a desenvolver a nossa inteligência artificial porque nós acreditamos que existe uma economia nova e é uma economia digital. A economia digital, vamos desenvolver aqui, eu tenho de um lado um Netflix, eu tenho de um lado o YouTube, né? Então, antigamente, você fazia o quê? Você desenvolvia algo, esse algo passava por uma curadoria e depois você publicava. Isso é a Globo, é o Netflix, é o que for. Eu fiz um vídeo, eu e o Rafael vamos fazer um filme agora. Vamos publicar no Netflix, o Netflix não deixa. O Netflix fala, vem cá, me manda aqui que eu vou ver se esse filme presta, não presta, se não sei o que não sei o que. Depois da minha curadoria, eu publico. E o YouTube faz o seguinte, não me interessa o trabalho que o Rafael e o Vladimir fizeram. Se eles fizeram, publica, porque quem vai fazer a curadoria é o mercado. Quem vai fazer a curadoria é quem está vendo. Então, nós entendemos isso. Nós queremos que qualquer colaborador da empresa tenha a possibilidade de entregar algo. Cara, isso a gente aprendeu com um grande cliente de telecom que a gente tem. A gente tinha técnicos que a gente chama de PAP, que eram técnicos de porta a porta, é o técnico que entra na sua casa e faz a instalação da sua internet, que faz a instalação da sua banda larga. Ele tinha uma forma de instalar totalmente diferente do engenheiro inteligentão, e ele fazia de um jeito diferente. Aí ele resolveu pegar o celular dele e gravar, olha, gente, eu faço desse jeito, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, e jogou no grupo do WhatsApp. Aí no grupo de WhatsApp outros começaram a fazer, eu olhei isso e falei assim, porra, por que não coloca isso na universidade corporativa? Esse cara está criando conteúdo próprio da empresa, por que não joga isso corporativamente para todo mundo? Colocou isso, todo mundo começou, o engenheiro chegou e falou, rapaz, esse cara realmente pensou em algo novo, vou institucionalizar isso como um processo novo da empresa. Mas isso veio a partir do momento que demos a possibilidade de um técnico, independente da cultura dele, independente do estudo dele, independente da forma dele, pela sua essência, ele entregou algo. E se a gente não der essa oportunidade para ele, ele vai ser invisível eternamente. Então, nós damos a possibilidade para que todo mundo tenha o seu protagonismo dentro das empresas culturalmente e educacionalmente. Acaba essa história de fantasma. Ninguém mais aqui se você quer mostrar conhecimento, mostre o seu conhecimento. E dessa forma, o gestor dele chegou e falou assim, vem cá, meu querido, agora você vai ser o líder dessa equipe aqui. Esse cara aumentou o salário dele, ele trouxe fralda para os filhos dele, ele melhorou a estrutura dele. Isso é o quê? Cultura de RH. Isso é cultura de crescimento. Isso é PDTI, PDI na veia, que nós disponibilizamos só pela possibilidade de engajamento que ele teve de mostrar algo que ele sabe. Todo mundo dentro das empresas tem isso. E se nós não tivermos uma plataforma pronta para isso, ele não vai conseguir levar nunca.
Ele vai conseguir, ele vai continuar sendo invisível dentro desse processo. É isso que a gente não quer. Por isso que eu digo, a Eduvem é tecnológica? Sim, mas ela tem uma base estruturada, científica, organizada, para que dê um embasamento tecnológico pelo que a gente faz. Vamos seguindo. Nós temos o quê? Outra coisa bastante interessante. Nós temos uma gamificação e uma gestão por benefícios dentro dela. A grande maioria dos nossos concorrentes, eles foram idealizados como uma plataforma de primeiro, segundo e terceiro grau, educacional, usando a pedagogia em prol de levar isso para o mercado corporativo. A pedagogia é totalmente diferente da andragogia. A andragogia é a forma de ensinar a adultos, que é diferente da forma de ensinar crianças e jovens. É diferente. São cabeças diferentes, são estruturas diferentes. Então, o que acontece? Você engaja uma criança de um jeito e você engaja um adulto de outro. A maioria das plataformas, eu acho que vocês devem ter visto, até a gamificação, você olha e fala assim, nossa, que gamificação simples. De um lado é uma cenourinha, parece que é uma cenourinha, e do outro tem um coelho. Linka a cenoura no coelho. Linka aqui, cara, o melzinho, a abelha. É uma coisa infantil. Nós não fazemos isso porque isso não engaja ninguém. Um adulto quer o quê? Um adulto quer levar melhoria para sua família. Um adulto quer melhorar a sua carreira. O adulto quer melhorar a sua estrutura profissional. Então, de alguma forma, nós precisamos o quê? Que essa gamificação ela seja algo importante para a vida dela. E para isso ela tenha benefícios. Quais os benefícios que nós organizamos? A empresa vai dizer. A empresa vai dizer. É o quê? É uma folga, é dinheiro, é um brinde, é o que for, não interessa. A empresa organiza esses benefícios através de uma gamificação. E essa gamificação ela é feita através de quê? Através de força de trabalho, de treinamento, através de diversas coisas que nós organizamos e damos a possibilidade da empresa de disponibilizar. Isso é engajamento. Ninguém engaja porque vai ganhar um brinde. A pessoa engaja porque aquilo ali está melhorando a vida dela. Aquilo ali, de alguma forma, ela está vendo benefício para ela. E disso nós organizamos na essência da Eduvem. Então, por isso que nós dizemos que a nossa gamificação e a nossa gestão de benefício é diferente. É diferente porque é feito de uma forma certa. É diferente porque é feito da forma que deve ser feita. Simples assim. Ela não foi feita para criança, ela foi feita para adulto. Próximo. Além disso, nós temos um dashboard com uma gestão inteligente de performance. Nos damos a possibilidade do RH e os gestores entenderem como está cada colaborador e cada área através da sua performance, através das suas soft skills, através do que o RH ou a empresa entender que aquilo é importante, através de uma forma de análise. A qual? Cara, pode ser diversas. Nós temos algumas, nós apresentamos e vocês organizam da forma que vocês acharem melhor. E esse dashboard é organizado de uma forma personalizada para que as empresas consigam fazer essa estrutura da melhor forma possível. Vamos seguindo. Aí vai. A outra coisa interessante que o Rafael mostrou, a nossa IA. Nós desenvolvemos uma IA própria para que ela crie treinamentos de alto impacto sem depender de especialistas ou agências internas. E outra coisa, nós desenvolvemos essa IA em cima de duas partes. Uma nós chamamos de ela e outra nós chamamos de Gaia. Só para vocês entenderem. Ela é porque, se vocês olharem embaixo, é E de educação, L de leitura, L de lógica e A de aprendizado. Ela é como se fosse um chat GPT. Eu faço perguntas para ela, só que ela não busca na internet. Ela busca em cima da base da empresa e em cima dos 8 maiores journals científicos do mundo. Vamos lá. Se alguém chegar na ela da Eduvem e perguntar assim, quem é o Neymar? Ela vai dizer, não sei quem é o Neymar. E não interessa quem é o Neymar para a empresa. Mas se ela perguntar dentro de uma empresa, como eu faço para melhorar isso e aquilo na empresa, que é uma empresa, por exemplo, de uma indústria, como é que eu uso a melhor estrutura de um cimento, não sei o quê, ele vai em um artigo científico e vai mostrar se você pegar não sei quanto de pedra, de cascalho, de não sei o quê, você vai ter um cimento melhor. Por quê? Porque é validação, é curadoria de conteúdo. Se você chegar no ChatGPT hoje e perguntar alguma coisa para o ChatGPT, você não tem a mínima ideia ou garantia que aquilo que você está falando é real.
Por quê? Porque o ChatGPT ele busca informações em cima de Reddit, em cima de Wikipedia, em cima de bases que você não sabe se essas bases são reais, cara. E nós entregamos uma base real. É uma base científica, é uma base da própria empresa em cima de políticas e estruturas da empresa. É simples, não é? É só isso que nós fizemos. E disponibilizamos para as empresas, nossa, os colaboradores estão começando a ter uma comunicação, estão começando a ter ideias. Por quê? Porque ele pode acreditar naquilo. É ciência. É ciência na prática. E o que é a Gaia? A Gaia é o seguinte: G de guia, A de assessment, I de inteligência e A de conhecimento. Todos os RHs, quando a gente chega num RH e pergunta para ele, pessoal, vocês conseguiram desenvolver os PDIs dos colaboradores? Ele fala, claro que nós conseguimos, eles estão prontos. Beleza, na prática você tem algum pronto? Ih, cara, não dá, eu não tenho tempo. Por quê? Porque o RH faz muita coisa, ele não tem tempo para ficar desenvolvendo PDIs com cada um dos colaboradores. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma estrutura de perguntas e respostas usando a maiêutica de Sócrates. Para quê? Para que as pessoas consigam conversar com a Gaia. Comunicação. Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu estou fazendo aqui. Através de perguntas e respostas. Dura mais ou menos 5 minutos em cima de um script que nós montamos. A pessoa desenvolve um PDI dela. E o gestor consegue entender que aquele PDI está certo ou não está certo e como ela seguir. Só deixando claro, o que é um PDI? É um plano de desenvolvimento individual. Cada um deveria ter isso dentro da empresa para saber o que ele vai fazer, para guiar ele de um júnior, de um pleno para um sênior, para entender o que ele vai fazer amanhã. E nós montamos isso com uma inteligência artificial feita e própria dentro da estrutura. Isso é genial. É genial. É genial. E é genial por ser simples. E é da forma que nós montamos. E aí, nós não só fizemos isso, nós certificamos a ela e a Gaia internacionalmente com uma IA 42001. O que eu estou falando não é só PPT, está certificado internacionalmente. Vamos. Além disso, como eu falei para vocês dos prêmios, nós já tivemos N outros prêmios, essas 5 certificações ISO, e também somos homologados mundialmente no marketplace global da Microsoft. Isso eu já falei, vamos partir. Outra coisa interessante, toda a nossa base tecnológica, eu já disse lá na frente, mas só para quem é um pouco mais técnico entender a robustez dessa bronca que nós fizemos. Toda o back-end da Eduvem, ela é feito em Scala é Java. É algo robusto, é algo pronto para escalar. Como eu falei que o meu sócio disse que ela é escalável ao infinito, é porque tem algo desenvolvido robustamente por trás. É Scala. Scala é a mesma linguagem utilizada pelo X, pelo LinkedIn, pelo GitHub. Quando a gente apresentou isso para a Microsoft falou, o processo de homologação da Microsoft demora meses. Demorou para a gente algumas horas, porque os caras olharam o código e falaram, meu irmão, que código é esse? O que vocês desenvolveram? Está homologado isso é muito bom. Por quê? Porque a gente não desenvolveu pensando em algo para amanhã, a gente desenvolveu pensando em algo global. E, além disso, o back-end é robusto, mas eu preciso ter um front-end extremamente adaptável da melhor forma possível. Então, o que nós pegamos? Nós entendemos que esse front-end, como ele é adaptável, nós precisaríamos desenvolver em algo extremamente robusto. Então, nós usamos o GWT, que é a mesma tecnologia usada para o Gmail. Se vocês entenderem o Gmail, do nada você está assim, ele abre um e-mail, ele abre outro e-mail, ele recebe, ele te dá notificação, ele organiza, ele tem pastinhas, tudo vivo, fica tudo vivo. Isso é o quê? Isso é o GWT. E nós entendemos que essa forma, junto com Scala, seria algo interessantíssimo de uma escala global. Mas, Vladimir, é praticamente impossível você organizar tem alguém que saiba a escala com GWT. É difícil para burro ter alguém que saiba fazer isso. Por isso que nós trazemos os colaboradores para dentro, treinamos os colaboradores e organizamos
Porque não é fácil encontrar alguém que saiba a tecnologia que a gente estruturou, mas a gente entende que ela é extremamente robusta. E a gente entende que na hora de um exit, na hora que alguém vier num compliance em cima da gente, deixa eu olhar o que vocês fizeram tecnicamente. O cara não vai diminuir o valor da empresa dizendo, ih, cara, um banco de dadozinho vagabundo, é um códigozinho todo lascado. Não, cara, não vão falar isso. Eles vão dizer, cara, os caras realmente fizeram algo robusto. Eles fizeram algo extremamente complexo. E eles fizeram algo que eu não vou jogar fora, que eu vou poder pegar o que eles fizeram e adequar à minha plataforma. Então, nós pensamos isso lá no início. Falaram que a gente era maluco, mas daqui a alguns anos, na hora que a gente, entre aspas, estiver passando por esse compliance, a gente vai ver, pô, valeu a pena esse esforço que a gente fez lá no início. Vamos seguindo? Outra coisa, aí isso é uma outra tese nossa. Muito louca, mas é importante vocês entenderem. Ninguém consegue conhecimento se você não tiver uma saúde física legal e você não tiver uma saúde mental interessante. Se você está devendo no banco, se você tá brigado com a sua mulher e com o seu marido, se você não está legal com seu filho, se tem alguma coisa acontecendo, se você está sobrepeso, se você está não sei o quê, você tem algum problema. Você precisa organizar isso. Então, nós conseguimos organizar dentro da Eduvem, lá naquela parte de gamificação, lá naquela parte de competências, lá naquela parte de benefícios, uma forma que linka a possibilidade da saúde física dele atrelada à saúde mental, para que ele consiga o conhecimento e ele consiga a performance. Aí você fala assim, pô, como é que o cara consegue 218% de performance? É ciência. Não é marketing, não. É ciência. É ciência. Ninguém consegue performar se não tiver saúde física. Ninguém consegue performar se não tiver saúde mental. Se não tiver bem da cabeça, o cara não performa. Para que o cara consiga entender isso, ele precisa ter isso estruturado dentro de uma plataforma. Ah, mas pô, isso não tem nada a ver com treinamento? Claro que tem. Claro que tem. Ninguém absorve algo se não tiver isso. Então, por isso, é uma tese científica. Por isso que eu digo, a Eduvem é muito mais do que a tecnologia. A Eduvem é algo científico. Por quê? Porque nós atrelamos essa estrutura em cima de uma gestão de benefício, em cima de uma gamificação para que o cara tenha performance. Aí o cara olha e fala assim, meu Deus, eu estou melhorando. Pô, eu estou ficando mais bonito. Pô, eu estou ficando melhor. Pô, cara, eu estou ficando mais claro. As minhas ideias estão ficando mais claras. Quem não engaja com isso, minha gente? Quem não engaja? Eu preciso dar brindezinho para a pessoa está se sentindo melhor, a pessoa está entendendo que aquele conteúdo que ela está buscando, ela está entendendo que aquilo que ela está fazendo, ela está melhorando como ser humano. Se ela está melhorando como ser humano, cara, ela vai, pô, eu quero mais isso, eu quero mais isso, eu quero mais isso. É dopamina na veia, é endorfina na veia desse cara. Porque o cara está melhorando, o cara está se sentindo melhor, o cara está se sentindo mais útil. Então, nós organizamos cientificamente todo esse processo dentro da Eduvem, tecnologicamente, para que a gente faça essas entregas. Vamos lá? E esse modelo é totalmente escalável, com recorrência e receita. Então, nós começamos a trabalhar com colaboradores, empresas a partir de 100 colaboradores até o infinito e além. Ah, mas eu tenho não sei quantos milhões de colaboradores. De boa, eu atendo. Então, o que nós organizamos? Nós temos isso de prateleira, 100 colaboradores, 500 colaboradores, 1.000 colaboradores, enterprise a partir de 1.000, não interessa. Eu posso atender qualquer tipo. Por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, eu tenho uma infraestrutura global por trás, eu tenho um back-end extremamente robusto, eu tenho um front-end extremamente robusto, eu não preciso refazer nada para atender uma empresa global, eu estou pronto para isso. Então, essa estrutura é o que nós organizamos para que a gente consiga escalar. Vamos seguir. E, para isso, nós precisamos o quê? Cara, isso tudo, nós chegávamos dentro de uma empresa, nós precisávamos mostrar qual é a nossa ideia. A nossa ideia é um pouco diferente das demais plataformas. Então, nós precisamos entender, as pessoas precisam entender que não tem mágica. Ninguém vai conseguir aprender e vai botar uma ferramenta e vai funcionar daqui a 30 dias, não. Isso vai demorar 90, 60, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, nós precisamos deixar claro esses passos. Lembra que eu falei para vocês de uma cultura baby steps? Nós precisamos dizer isso desde o primeiro dia.
do cliente. Por isso que o cliente não sai, porque a gente fala a verdade. Lembra que eu falei para vocês do livro? Fazer o que se prega é isso aqui, é fazer o que está organizado estruturalmente, ou fazer o que está organizado na nossa ideia. Não é marketing, é algo científico estruturado. Então, nós temos uma metodologia que ela organiza duas zonas. Primeiro, uma zona de reação, para depois entrar numa zona de experiência. Primeiro, uma experiência de impacto operacional, depois gestão, tático e depois estratégico. Isso é o quê? É a pirâmide da administração, operacional, tático, estratégico. Primeiro, eu atendo o que operacionalmente eu preciso, que normalmente as empresas precisam resolver normas estrutural, depois disso eu monto algo de gestão, depois disso eu monto o estratégico. E nós temos o quê? Um passo a passo de 36 passos totalmente desenhados para que isso aconteça. Nós chegamos no primeiro dia de implantação e falamos, primeiro mês nós vamos fazer isso, segundo mês nós vamos fazer isso, terceiro mês nós vamos fazer isso, quarto mês nós vamos, quinto mês nós vamos fazer isso, até o mês 36. E quando a empresa não faz, eu tenho alguém da minha equipe de CS batendo lá. Olá, meu querido, por que você não fez isso? Vamos fazer. Ah, meu querido, por que você não fez isso? Vamos fazer. Ah, meu querido, vamos fazer. Eles falam assim, meu Deus, essa empresa quer mais que isso aconteça do que eu. Porque eu preciso que essa empresa funcione. Eu preciso que essa empresa vá até ao nível 4 ou nível 5. Por quê? Porque é o compromisso que nós temos com ela. Por isso que aí fala, mas é o churn abaixo. Tá aí, tá explicado. Por quê? Porque eu me preocupo com as empresas. Eu tô junto delas no dia a dia delas. E eu não tenho só uma plataforma e jogo ela. Eu tenho todo um processo organizado de metodologia para que isso aconteça. Vamos? Então, além disso, nós montamos o quê? Uma multiplataforma que a gente se conecta com diversas outras plataformas. Qual é a ideia? Nós temos uma ideia de exit lá no futuro. Para quê? Para que uma empresa, um RP ou alguém nos compre. Para que isso aconteça, eu tenho que ser tecnologicamente totalmente plugável a qualquer coisa. Então, nós somos plugáveis a qualquer coisa através de APIs. Ah, eu tenho não sei o quê, eu quero ligar o meu RD Station. Está aqui, nativo. Ah, eu quero organizar aqui com a minha... Está aqui, eu quero usar o YouTube, eu quero usar o StreamYard, eu quero usar um vMix, eu quero usar o meu login do Google, eu quero usar o meu login do Office 365, eu quero usar... Está tudo pronto. Conecta. Porque isso faz parte da nossa estratégia de all-in-one, faz parte da nossa estratégia de entrar dentro de uma empresa e se conectar ao máximo possível. Vamos seguindo. Aí nós temos o quê? Os nossos canais de crescimento. Isso é praticamente onde a gente vai investir a grana de vocês. Por quê? Porque a gente precisa escalar. Para a gente escalar, a gente precisa ter cada vez mais contas, mais um inbound sales, outbound, participar de licitações, indicação de clientes, upsell, cross-sell, vendas de canais e eventos corporativos. Isso aqui é a nossa estratégia, onde a gente vai gastar a maioria da grana que nós estamos captando para escalar. Vamos seguir. E aí vai. O que eu tinha falado para vocês em relação a alguns números, né? Eu já até passei para vocês esses números, tá? Nós estamos crescendo ano a ano. Nós queremos, de alguma forma, crescer esse ano já praticamente a um número mais do que o dobro. Nós queremos finalizar esse ano para que a gente chegue em 3, 4 anos. Aí vocês podem ver detalhadamente, mês a mês, nós deixamos lá no PPT, que está no portal da Exceed. Vocês podem ver esses números de uma forma bem transparente. Certo? Eu até acho que nem vale aqui, eu acho que deve ter já várias perguntas, eu era para falar em meia hora, eu já estou quase 1 hora aqui conversando com vocês. Vamos passando aqui para já chegar nas perguntas, aí eu deixo esses números, toda essa parte de estrutura para vocês lerem lá no pitch, né, que está disponibilizado no portal, e depois, caso vocês tenham alguma dúvida, estruturado. Tá? Aí aqui alguns clientes que nós usamos, IBM, Coca-Cola, Sebrae, Midway, Médicos Sem Fronteiras, cara. Nós treinamos os médicos em diversos locais, Firjan, e Oba, supermercados, aí vai. Diversas empresas que confiam na Eduvem, estruturam na Eduvem, como eu disse, números extremamente sólidos, estruturados, organizados, que validam a nossa tese.
A gente não está aqui, está validada, está estruturada. Tem gente que já acredita nessa estrutura, tem gente que já está aqui conosco 3, 4, 5 anos, desde quando nós abrimos a empresa, estão conosco e não nos largam. Tá? Alguns desses clientes, alguns projetos relativamente interessantes que nós fizemos. Nós fizemos um projeto com a Conascens, junto com o SUS, onde nós treinamos 300 mil agentes comunitários do SUS no Brasil inteiro. Existiu uma empresa, que era uma empresa, se eu não me engano, europeia, que ela precisava levar um processo de como cuidar de câncer junto ao SUS. E eles precisavam massificar esse conhecimento da melhor forma possível. Eles entraram em contato conosco e nós falamos, legal, vamos fazer isso na Eduvem. Montamos um plano, estruturamos esse plano e colocamos isso em 3 meses para rodar em mais de 300 mil agentes no Brasil inteiro. Vamos seguindo. Nós temos também uma estrutura em relação à nossa experiência e os nossos concorrentes. Nós entendemos que os nossos concorrentes hoje eles são extremamente robustos, mas eles são extremamente engessados, e eu adoro isso, eu quero que eles continuem desse jeito. E nós temos uma visão totalmente mais estruturada, organizada, no sentido de ser fácil de usar e o máximo possível o XUX. Vamos seguir. Um dos maiores concorrentes globais da Eduvem é o Moodle. Eu acho que todo mundo aqui já usou o Moodle em uma graduação ou em alguma. Ele é praticamente a plataforma muito educacional. E eu acho que todo mundo já meio sofreu com o Google alguma vez, com o Moodle alguma vez na sua vida. Abre um menu de um lado, outro menu do outro, você não entende onde está clicando, clica, volta, sobe um arquivo e não funciona. É esse caos mesmo. O meu mestrado eu fiz no Moodle e eu fiquei bastante triste com isso e automaticamente feliz em saber que o Moodle continua ruim como ele sempre foi, e isso para mim é interessantíssimo, porque eu vejo como uma grande oportunidade para que a gente cresça, porque é onde praticamente o mundo todo segue, e algumas das empresas nossas concorrentes, o que elas fazem? Elas não desenvolvem um código, elas pegam o Moodle, que ele tem um pedaço de código aberto, e muda alguma coisinha dizendo que eles fizeram alguma coisa. Ele é o Moodle, pô. É o Moodle que é desenvolvido uma casquinha dizendo que é a plataforma deles. É só o Moodle. É essa brincadeirinha aí que vocês sabem o que é e, pelo amor de Deus, fujam de Moodle, porque de experiência, de estrutura, é totalmente o oposto do que a gente quer. Se vocês falem assim, cara, o que é Eduvem? Se vocês gostam do Moodle, cara, não vá para Eduvem. Ah, eu odeio o Moodle. Pô, vem para a Eduvem, que a gente fez a Eduvem pensando no Moodle. Até uma brincadeirinha que eu digo. Lá no início da Eduvem, a gente nem tinha um nome da Eduvem. A gente começou a desenvolver a Eduvem, esse grupo a gente chamava de Moodle Killer. Porque o que a gente queria era acabar com o Moodle no mundo, porque ninguém aguentava isso. Então a gente montou essa estrutura, essa brincadeira, claro, é uma brincadeira, para quê? Para que a gente conseguisse, desde a sua essência, desenvolver algo totalmente diferente, inovador e disruptivo. Tá? Então aqui são os meus queridos, amados sócios, o Abel, meu gerente de receita, é o responsável por estar fazendo essa mágica do comercial. Ele veio da editora Abril, da editora Exame, é um cara extremamente competente. A Fernandinha, nossa, ela foi a nossa primeira colaboradora número 1. A gente contratou alguém há 5 anos atrás, a gente contratou a Fernanda. A Fernanda é tão incrível, que ano passado a gente chegou para ela e falou assim, Fernanda, é o seguinte, você não vai ser só a nossa número 1, não. Você vai ser a nossa primeira. A gente precisa de uma mulher no board, a gente precisa de uma sócia mulher e a gente quer que você seja nossa sócia. E nós convidamos ela para ser nossa sócia. Hoje ela é nossa sócia na Eduvem, não só por competência, mas por merecimento. E hoje ela é praticamente quem manda em todo mundo aqui, porque a gente precisa de uma mulher mandando nessa macholândia aqui, e ela manda na galera, extremamente competente. Vocês já conhecem, que são clientes que lidam com ela, vocês entendem o tanto de carinho, de especial que ela é.
e ela trouxe isso para a gente tem muito carinho e é uma honra ter a Fernandinha conosco. O Thiago Faria, desculpa, Jacinto, quem montou toda essa parte de layout, de botões, que fez toda essa magia da Eduven ser simples. Esse cara também é um cara incrível, estruturado, organizado, para que a gente consiga ter esse front-end maravilhoso. O Faria, eu já falei algumas vezes para vocês, é um gênio. Cara, tenham oportunidade, chamem esse cara no LinkedIn, conversem com esse cara. Ele odeia conversar com gente, mas chama ele. Chame e conversa com ele para vocês verem o quanto de gênio esse cara é. Esse cara, ele... Às vezes eu digo para ele, eu falei, brother, você e um Zuckerberg, você e um Sam Altman, não tem diferença. Não tem, cara, não tem. Esse cara é um gênio. Só que os gênios, eles não entendem com quanto de gênio eles são, cara. Esse cara, ele tem a capacidade de desenvolver e uma estrutura extremamente... Mas ele é extremamente humilde, extremamente inteligente, é um cara acima da curva e é quem faz essa mágica acontecer tecnicamente por cima de tudo, certo? Todos já foram executivos, já foram C-level, tem uma bagagem, tem algo acima do que um emprego. Todo mundo aqui, de alguma forma, já trabalhou, já organizou e já fez algo e chegou um momento que diz o seguinte, galera, acho que eu já deixei muita gente rica, já fiz muito dinheiro para as empresas, eu acho que está na hora de usar o que a gente ganhou de competência, de maturidade, para que a gente desenvolva algo juntos. Então é nisso que eu acredito que é a força da Eduven. A força da Eduven é essa galera aí. Esses caras são incríveis. E é isso que vocês sigam cada um deles, entendam, conversem com cada um deles, vocês vão validar, vão corroborar o que eu estou dizendo, o tão incrível esses caras são, o tão incrível nós temos essa sinergia para que a gente consiga chegar nesse processo. A Eduven não é nada sem esses caras. Então, nós buscamos esse investimento de 2 milhões para atingir já esse ano 350 de recorrência mensal, vamos expandir esses canais de venda e marketing, ampliar nossa base de clientes e ampliar essas funcionalidades que já são muito grandes, a gente ainda amplia ela muito mais. Aí eu acho que essa parte agora de esses 4, 5 slides eu vou deixar para frente, tá? Que aí, isso aí, como eu disse aqui, eu já passei da minha estrutura, acho que é mais legal aí a gente bater um papo, conversar, e aí isso aí são mais números, são mais teses, e aí eu deixo pronto, quem quiser depois falar comigo em separado, estou aqui à disposição. E excelente. Desculpa eloquência aqui da minha parte, mas é difícil falar da Eduven sem coração, sem essa vivência. Excelente, Vladimir, excelente. Muito obrigado aqui pela sua fala. Eu queria puxar aqui algumas perguntas, a gente tem algumas perguntas no chat, pessoal, continuem à vontade para circular para a gente vai selecionando por aqui. Mas uma pergunta do Caleb, eu acho que é interessante. Me conta um pouco da história da Eduven no que se refere a o que vocês investiram ao longo do tempo de forma mais parruda, ou seja, a estrutura da Eduven, ela até esse momento, ela investiu 100% é o CAPEX, né, que ele está levantando aqui, né, o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de software, já teve um esforço comercial mais bruto, ou seja, já teve ali uma construção do time comercial de forma mais estruturada, ou até esse momento o foco da Eduven foi desenvolvimento de tecnologia? Me conta um pouco. Vamos lá. A Eduven, ela, como eu falei, ela está há 5 anos já, ela vai fazer, fez 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Quando nós iniciamos a Eduven, a gente já tinha uma plataforma pronta. Então, nós gastamos um tempo relativamente grande desenvolvendo isso. Esse desenvolvimento é o quê? É tempo meu, tempo do Faria, tempo do Jacinto, é tempo de desenvolvimento de estrutura que a gente gastou horas e horas e horas e horas e códigos para desenvolver algo. Então, nós fizemos esse investimento inicial, até, se vocês olharem lá os dados, outra coisa, como o Rafael falou, cara, não é fácil passar pelo compliance da Exceed. Meu Deus, cara, eles praticamente foram ao detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, e essa documentação toda está com eles, ao ponto da gente
se a gente, em relação ao Caleb, que ele falou de CAPEX, nós praticamente já investimos praticamente R$ 1 milhão para que a gente conseguisse chegar onde a gente está de desenvolvimento, de infraestrutura, de trabalho. É grana, isso é dinheiro que a gente investiu para que a gente consiga chegar onde a gente está. Tá? Então, a plataforma hoje e a estrutura dela, ela está robusta, por quê? Porque já existiu um investimento grande, não só de dinheiro, mas também de horas de desenvolvimento, de estrutura, de tempo, para que a gente consiga chegar no estágio da maturidade que a gente está hoje. Boa, excelente. Eu queria trazer mais alguns pontos aqui, que a gente tem tangentes ao chat e alguns pontos que eu levantei aqui também. Me conta um pouco no que se refere à tese de saída da Eduvem. Para quem não conhece, a Exceed, como o Vladimir destacou, a gente, quando monta uma tese de investimento, a gente tenta enxergar de forma muito clara quem vão ser os compradores daquela companhia. Já tivemos empresas compradas por Warren, Bradesco, entre outros grandes players no mercado brasileiro. Eu queria que você explorasse um pouco mais, Vladimir, sobre quem compra a Eduvem, quem vai dar ali depois dos próximos passos da Eduvem, quem vai dar a saída para tanto os nossos investidores quanto para vocês, times fundadores. Maravilha. Nós temos algumas teses de exit, certo? Isso é interessante vocês, investidores, entenderem. Tá? Dificilmente uma startup ela chega nessa maturidade com uma ideia de exit. Elas acabam entendendo que a startup é algo tão maravilhoso, tão não sei o quê, e é mesmo. E ela não quer largar aquilo, não quer sair daquilo. Nós entendemos que nós começamos o nosso projeto desde o início para que a gente desenvolva algo muito robusto, estruture algo e saia. Mas vocês vão sair, vão largar? Não. Normalmente, quando existe um exit, a gente ainda assina um contrato que a gente tem que ficar não sei quantos anos ainda, até ela montar, estruturar, blá, 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 blá. Mas o que nós organizamos? É um exit financeiro que nós queremos. Nós queremos o quê? Nós queremos que nesses 10 anos de trabalho que a gente... Esses 5 anos e os próximos 5 anos, isso deu o quê? Uma aposentadoria nossa, da nossa vida como ser humano, para que eu deixe algo para as minhas filhas, para que o Faria deixe algo para a vida dele, para não sei o que. É isso. Muita gente trabalha a vida inteira para ter algo. A gente que falou, não, vamos dar o nosso sangue 10 anos para que a gente consiga montar um pé de meia. É isso. Tem algo de amor, tem algo de carinho, tem essas tudo, mas também tem algo para a nossa vida. E é isso que vocês precisam entender também. Nós estamos comprometidos com esse êxito tanto quanto vocês. Então, nós queremos que isso aconteça. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter algumas teses. Qual delas vai acontecer? Eu não sei. Ninguém sabe o que é mercado, isso não está garantido. Alguma delas é o seguinte: uma ou alguma dessas empresas grandes de CRM ou de RPs ou de empresas, elas precisam ter algo de treinamento. Então, o que elas vão fazer? Em vez de desenvolver algo, ou pegar algo, ou desenvolver algo, cara, essa Eduvem está muito bem estruturada, muito bem organizada. Deixa eu comprar esses caras, acoplo essa parte de treinamento ao meu RP, e a partir daí, uma base que esses caras têm, o quê? 30 mil, 50 mil clientes. Imagina o quanto esses caras ganham dinheiro pegando uma base de 50 mil, 10 mil e fazendo um upsell em cima da Eduvem. Eles pagam a Eduvem em 2, 3 meses, cara. Só com o upsell que eles fazem dentro da própria base. Então, essa é uma das teses que a gente acredita que é uma das mais fortes. Até porque, como a Eduvem ela foi desenvolvida globalmente, toda em inglês, toda estruturada, ela pode ser comprada por uma empresa dessas em dólar, pagando em real. É baratíssimo, pô. Baratíssimo. Vai comprar uma americana, é em dólar, pô. Aqui vai comprar em real. O real é o quê, pô? Vale 5 por 1, pô. 6 por 1, se for em euro.
é muito mais barato esse processo. Então, a gente acredita que um dos processos de êxito que a gente acredita mais forte seria esse, de uma dessas empresas, um RPs ou CRMs, ou alguém que já tem uma base muito grande e ela possa acoplar essa parte de treinamento dentro dos RPs dela, entendendo que nós temos uma estrutura que ele não precisa desenvolver nada, onde ele consiga fazer essa acoplagem de uma forma muito simples e muito estruturada, até porque nós já estamos em compliance com ISOs, nós temos toda essa estrutura para que eles consigam acoplar e fazer a upsell da sua base. E aí eles consigam pagar, eles pagam a Eduvem com a própria recorrência que eles trazem para dentro da base. A gente, essa é de todas as teses, aí vocês podem ver lá no PPT, essa é a mais forte que a gente acredita, não mais forte porque a gente acha, porque é mais lógica, né? É a que mais, de alguma forma, financeiramente, a gente acha que é possível. Boa, boa. E para fechar, Vladimir, acho que é interessante a gente fazer um último wrap-around aqui. Qual o maior desafio da Eduvem? Como vocês vão endereçar isso em 2026? Me conta, e aí a gente fecha para o final aqui da nossa conversa. Nosso maior desafio sempre, cara, tá entre nós sócios, cara. Manter essa nossa... acordar o dia e falar, galera, vamos lá, vamos seguir, vamos estruturar. O maior desafio nosso é esse, é manter essa nossa sinergia, é manter essa nossa estrutura, é manter essa nossa essência de continuar estudando, continuar sendo dia a dia melhor, continuar nos desafiando, continuar acordando e mandando mensagem, um brigando com o outro no bom sentido e no final do dia ligando um para o outro dizendo, cara, eu te amo, você brigou comigo porque você quer me ver melhor, você quer seguir esse processo. Então, o nosso maior desafio é manter essa essência que trouxe a gente até aqui. Isso não é fácil. Não é fácil. Tem casamentos que terminam muito antes, tem relacionamentos que terminam muito antes. Nós já estamos há 5 anos juntos e tendemos a ficar mais um tempo juntos, mesmo brigando, se amando, mas no final do dia entendendo que a gente tem um propósito em comum, entendendo que a gente está totalmente estruturado, organizado em prol desse propósito maior que é seguir algo, desenvolver algo, e isso tem gente que chega para mim e fala assim, pô, Vladimir, eu te vi, fez uma palestra tal, depois eu conversei com o Faria, conversei com o Jacinto, conversei com a Fernanda, e todo mundo tem essa mesma energia, todo mundo é do mesmo jeito. Cara, isso que eu acho que é o mais legal, cara. Conversei com o Abel do mesmo jeito, é isso que eu acho legal. E os nossos colaboradores, as pessoas que estão entrando, elas seguem mais ou menos essa mesma ideia. Então, manter isso não é fácil e é um dos grandes desafios que a gente faz, e a gente acredita que se a gente manter essa estrutura, manter esse amor, manter essa disciplina, eu acho que é o caminho do nosso sucesso. Excelente, Vladimir. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso papo, a gente chegou a se estender aqui no nosso horário normal, agradeço muito aqui tempo de vocês. Eu convido vocês a conhecerem mais sobre a tese da Eduvem. Vocês vão encontrar todos os materiais necessários na página da rodada, desde a apresentação da Eduvem, documentos regulatórios necessários, os demonstrativos financeiros da companhia, tudo isso vocês vão encontrar por lá. Fiquem à vontade para nos acionar e, além disso, o nosso time de relação com investidores vai estar entrando em contato com cada um de vocês aqui para que a gente possa entender se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão sobre a apresentação de hoje e naturalmente, entendendo a posição de vocês sobre a Eduvem, como vocês entendem a Eduvem como um potencial veículo de investimento. Tá bom? Bom, agradeço muito aqui novamente o tempo de vocês, agradeço o tempo do Vladimir, que nos expôs aqui de forma tão interessante e eloquente aqui a solução da Eduvem, e a gente vai se falando, tá bom? Tenha um ótimo dia, pessoal. Um abraço.